o que os tribunais de contas têm apontado nos relatórios anuais de controle interno. Roda a vinheta. Casal do Controle. Fala, controlador! Estamos chegando ao terceiro vídeo, a terceira aula sobre a elaboração do relatório anual de controle interno, a prova de balas. Seja muito bem-vindo. Bora começar aí, já pega um cafezinho, já organiza as coisas, já pega aí um papel e caneta. Tem que ter papel e caneta para a gente conseguir roteirizar e a gente conseguir acompanhar junto contigo essas aulas, né? Você está vendo que são aulas práticas, direto ao ponto, em que eu sento contigo, né? Eu tô aqui agora sentado junto contigo, olho no olho, tratando da elaboração do relatório anual de controle interno. Sou Rafael Consinter, consultor referência na estruturação e modernização de controladorias municipais, e hoje eu vou trazer aqui para você o que é que os colegas avaliadores, o que é que o Tribunal de Contas tem apontado no relatório anual de controle interno. Antes de a gente iniciar sobre essa temática, é muito importante você entender que o relatório anual de controle interno, ele não é um documento ali específico que vai dentro da documentação, da prestação de contas, e ele é um qualquer documento. Não. Gente, o relatório anual de controle interno é a sua fotografia. O relatório anual de controle interno é o documento que você, controlador, precisa elaborar pensando em diversos receptores. Se você pensa apenas em um receptor, você está pensando em só um cliente do seu relatório. Quando eu falo receptor, eu estou falando de o Tribunal de Contas, eu estou falando dos colegas vereadores, eu estou falando também dos gestores, prefeitos, secretários, e eu estou falando dos munícipes. Então a gente tem esses receptores e a gente precisa atender esses receptores. Não dá para a gente atender especificamente só o Tribunal de Contas e pensar só nele. A gente não dá para pensar somente nos gestores. A gente não dá para pensar somente nos munícipes. A gente precisa entender que o nosso relatório anual de controle interno que a gente produz agora é um relatório que é encaminhado para diversas frentes. E você vai estar aberto para receber avaliações de todas essas frentes. Então vamos lá. É muito importante você já começar aí esse vídeo refletindo sobre o que o Tribunal de Contas tem apontado no seu relatório anual de controle interno. Rafael, é a minha primeira vez elaborando o relatório anual de controle interno. Bacana. Olhe as avaliações que o Tribunal de Contas tem feito anteriormente ou de outros municípios, para que você já consiga ter um alinhamento ali e saber medir a temperatura de como é que está a coisa aí, tá? No seu município. O que eu vou te passar aqui hoje é um conhecimento adquirido realizando serviço de consultoria e prestando também capacitações, elaborando soluções para controladores a nível nacional. Eu vou te passar aqui, tá, a minha experiência lidando diariamente com tribunais de contas a nível nacional. Hoje, a minha consultoria, ela ingressa em 15 estados no país, temos clientes hoje em 15 estados no país, e com capacitação a gente já fechou o Brasil inteiro, com consultoria em 15. E eu vou fazer e te trazer aqui para você essa perspectiva, o conhecimento que eu tenho elaborando relatórios, ajudando os controladores, os clientes na elaboração desses relatórios, e fruto dessa comunicação com o Tribunal de Contas eu vou trazer aqui justamente o que eu tenho notado, o que eu tenho percebido, o que eu tenho identificado no que os tribunais de contas têm apontado, tá? No relatório anual de controle interno. Então vamos lá. A gente estava falando justamente desse ponto, do relatório anual de controle interno, que ele não é um documento que vai ali como qualquer outro dentro da documentação, da prestação de contas. Beleza. Você precisa entender, além disso, que o relatório anual de controle interno é o documento que o Tribunal de Contas irá te avaliar. E fruto dessa avaliação, ela pode ser positiva ou negativa. Fruto dessa avaliação, existem dois caminhos. Ela é negativa, o que é que acontece? Na maioria dos casos, e esse filme já vi acontecer muito.
Você trabalhou sua camisa, negligenciou a atuação do relatório de controle interno. O Tribunal de Contas recebeu esse relatório, você pegou, fez um modelo ali antigo, colocou na prestação de contas, enfim, mandou, pegou do outro controlador, mandou, o Tribunal de Contas avaliou, falou assim, tá tudo igual, tá tudo na mesmice aqui. Aí você tem uma avaliação negativa, aí você pega o parecer das contas, aí tem lá mostrando que o controlador foi omisso. Aí você fala, como assim, tribunal? Eu trabalhei o ano todo, mas no seu relatório não estava dizendo nada disso. Então, você tem isso, aí o gestor olha para o parecer das contas e tem lá que a controladoria é omissa, que a controladoria não é atuante. Aí o gestor olha assim e fala assim, poxa, mas eu que coloquei esse cara na cadeira, eu que coloquei ele para ser controlador geral do município, eu que coloquei ele para liderar a equipe de analistas, de auditores, e aqui tem uma avaliação negativa. O que é que você, controlador, pensaria no lugar de um prefeito, de uma prefeita municipal, de um gestor, de um presidente da Câmara, enfim, nessa situação? O cara olha assim e fala, se questiona, é claro. Fala assim, poxa, o que está precisando para a controladoria melhorar? Será que ele não vai se sentir frustrado? Pronto, esse é um ponto. Vamos para outra premissa agora, vamos para outra prerrogativa, tá? Vamos pensar agora que você teve uma avaliação positiva. Você teve uma avaliação positiva, tem lá no parecer das contas que o relatório de controle interno atendeu o que esperava do tribunal, a legislação XYZ, mostrou os resultados dos trabalhos. Caminho legal, né? Não, se você está participando desses eventos aqui comigo, esse caminho é o que você vai correr, vai percorrer comigo. Pronto, você foi bem avaliado, o gestor olha, fala, parabéns, não, pô, a controladoria está atendendo bem e tudo mais, realmente escolheu a pessoa adequada para o cargo e assim por diante. Beleza, aqui tem o caminho A, o caminho do mal avaliado, o gestor questionando se de fato a controladoria está ok, e o outro aqui o gestor vendo que a controladoria atuou legal, teve uma avaliação positiva, está atuante. Beleza, vamos lá. Agora você é gestor, você não é mais controlador. Controlador mal avaliado, controladoria mal avaliada e controladoria bem avaliada. Você tem um recurso financeiro agora para investir na capacitação e investir na controladoria do seu município. Em qual cenário você investiria? No cenário B, onde o controlador foi bem avaliado, ou no cenário A, onde que houve ali uma avaliação deficitária? Não. É claro que tem que se investir nos dois lados, independente. Né? Aqui está evidente, é claro, que precisa ainda mais de suporte. Mas aqui é mais fácil do gestor falar assim, não, poxa, a controladoria atuante, de fato aqui a gente avançou, ajudou. É muito mais fácil ele olhar para esse lugar, assim como você está olhando agora, e investir. Não, a controladoria me ajudou a ter uma avaliação positiva. Olha a gratidão, olha o reconhecimento, olha a valorização. Controlador, é esse ponto que eu quero sensibilizar você primeiro, antes de eu chegar nesse conteúdo. Eu quero te fazer essas duas perguntas. Como você quer ser visto pelo Tribunal de Contas? Que credibilidade você quer passar para os gestores e para o tribunal? Qual credibilidade você quer passar? Gente, pense isso enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Pense isso. O principal problema é que chega muitos relatórios para o avaliador mal organizado, com pouca estrutura, frágil. Aí o que é que acontece? Avaliação negativa. E, consequentemente, essas perguntas que eu fiz para você agora, elas são essenciais para a gente pensar no futuro nosso na controladoria. Agora que a gente tratou sobre esse ponto crucial aqui, nessa aula junto contigo, conversando contigo olho no olho, bora falar agora do que os Tribunais de Contas têm apontado. Agora que a gente já conseguiu entender o jogo, a gente já conseguiu entender que a coisa é séria. Bora conversar sobre as fragilidades, sobre o que os Tribunais de Contas têm apontado. Vamos lá. Primeira coisa que eu vejo nos pareceres, que eu vejo nos apontamentos dos auditores avaliadores. Relatório genérico e sem análise crítica. É aquele famoso relatório bonito.
mas sem conteúdo nenhum, sem análise crítica. E aí, controlador, colega auditor fala assim, poxa, esse cara tá me enrolando mais que brigadeiro no granulado. Então assim, não adianta. Não adianta você chegar, escrever uma estrutura. Tem inclusive apontamentos do Tribunal de Contas que é recorrente falando isso aí. Que o conteúdo do relatório anual de controle interno não é suficiente para demonstrar de fato as análises que a controladoria precisa realizar com base nas realizações do MISE. Tem apontamento desse, do tribunal, dessa mesma forma. É claro que eu estou parafraseando aqui, mas é nesse mesmo sentido. De ser um relatório que não tem análise, que é um relatório só de conversa. Esse relatório vai ser bem avaliado, sim ou não? Entendeu? Bora para outro ponto recorrente que os tribunais de contas apontam na avaliação dos relatórios. A ausência de parecer conclusivo do controlador. Esse é um ponto que eu venho batendo há muito tempo, há muitos anos. O parecer lá no final do seu relatório anual de controle interno, precisa ter um parecer conclusivo, sim. É o que? Aprovação com o quê? Aprovação com ressalva? Aprovação sem ressalva? Irregular? Pense numa coisa que muda a perspectiva do avaliador do Tribunal de Contas. É quando você pega e coloca o seu parecer conclusivo. Pronto. É conclusivo com ressalva? Sem ressalva? É o quê? Gente, isso vai influenciar na opinião do auditor. Pense nisso. Pense nisso. Você tem emitido esse parecer conclusivo? O modelo que você encontrou genérico aí na internet tem isso? Será? Pronto. Faça isso aí que você vai avançar outro nível. Vamos agora para o quarto apontamento que o Tribunal de Contas tem apontado nos relatórios anuais de controle interno, no parecer das contas. Vamos lá. Olha, falta de metodologia e escopo de trabalho. Esse é o terceiro, na verdade, tá? Terceiro. Vamos anotar aí para a gente não se perder. Terceiro, falta de metodologia e escopo. É o principal ponto que os colegas auditores, quando bate o olho no relatório, vão buscar. É saber se tem um método de trabalho. Você usa já gestão de risco, já aplica matriz de risco, tem planejamento anual. Qual a metodologia que a controladoria utilizou? Pronto. Se não tiver isso aí, já tem ali um preconceito em cima do seu relatório, da sua avaliação. Esse é o ponto que o tribunal bate muito. Qual foi o método que você utilizou para selecionar as áreas para atuação? Se não tiver, isso demonstra que você atuou em tudo. E você não conseguiu, pô. Então tome cuidado, tá? Achados e recomendações sem evidências e principalmente rastreabilidade disso. O controlador chega ali, tem a recomendação, mas não fundamenta a sua recomendação com achado. Encontrou o que de fragilidade? Qual foi a recomendação para sanar aquela fragilidade? Teve plano de ação? Teve monitoramento? O que o Tribunal de Contas espera é isso, é essa rastreabilidade do achado, da sua recomendação, do plano de ação, do que foi feito, do que foi monitorado e o resultado produzido. É essa sequência lógica, os tópicos que você precisa construir dentro do seu relatório anual de controle interno. E antes de eu chegar aqui, tá, com você, nos próximos apontamentos que eu tenho aqui para discutir contigo, eu quero fazer um convite especial. Escaneie esse QR Code aqui, ó, clique lá no link dos comentários que você vai ter acesso ao meu curso de elaboração do relatório anual de controle interno. O modelo está aqui, ó. Vou te entregar esse modelo, você vai ter tudo isso aqui. Vou elaborar junto contigo o relatório anual de controle interno e você sairá do relatório, né, do curso de relatório com o seu relatório construído. Então, já dá essa pausa aí, já clica no link, já deixa a minha aula aí passando de um lado, já vai se inscrevendo do outro aí para a gente conseguir ter aqui o acesso, tá, a você. Então vamos lá. Esse é o quinto apontamento que o Tribunal de Contas bate assim, é bem corriqueiro, tá? O controlador não abordar conteúdo mínimo dentro do seu relatório. Aqueles pontos clássicos, né? Por exemplo, lá no artigo 74 da Constituição, poxa,
Se você não colocar no seu relatório anual de controle interno a avaliação dos programas do PPA, é o básico que se espera dentro do relatório anual de controle interno, o mínimo é essa avaliação. Seja ela qualitativa ou quantitativa. Muitas das vezes o controlador não tem o qualitativo porque não fez a avaliação de política pública. Não fez. Mas ele pode fazer a quantitativa, ele pode demonstrar que as avaliações qualitativas estão sendo realizadas através de avaliações de políticas públicas e está sendo inserida dentro do planejamento anual. Mas as avaliações quantitativas do BPA, você tem aí, além de estar na Constituição, além de ser uma obrigação constitucional, você tem aí, o município tem um PPA, né? Tem um PPA. Então, poxa, LDO, LOA, patrimônio, demonstrações contábeis, poxa, não tem avaliação disso, é o conteúdo mínimo que a Constituição, que a LRF pede para que você coloque, né? Para que você atue. Então, assim, o Tribunal de Contas bate muito nisso, e é um ponto corriqueiro, né, onde é demonstrado que o relatório anual que é produzido não tem estrutura mínima de trabalho, né, os trabalhos que foram realizados ali dos pontos corriqueiros da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Recomendações sem plano de ação e sem monitoramento. Basicamente o controlador coloca a recomendação e não fala mais nada. Esse aí é o 6º apontamento que o Tribunal de Contas tem apontado. E por fim, o último é o controlador não colocar o cumprimento das determinações que o tribunal colocou e expediu dentro daquele exercício. É não colocar esse parâmetro. Alguns tribunais de contas, inclusive, como o TCE do Rio de Janeiro, colocam um anexo dentro da prestação de contas para que os controladores insiram um anexo dentro da prestação de contas referente só a atendimento das solicitações de determinação de tribunal. Tem tribunais de contas que já pedem isso. Tem tribunais de contas que não. Tem tribunais de contas que só coloca no parecer a avaliação sobre isso, mas coloque. Mesmo se o Tribunal de Contas não exige isso, é uma missão sua institucional apoiar o controle externo na missão dele. Então, assim, isso está fundamentado também lá no artigo da Constituição, 74, inciso 4, 5 ali, né? Você vai ter também essa exigência. E, gente, na oficina de elaboração do relatório anual de controle interno, você vai ter acesso ao meu modelo de relatório anual de controle interno com a estrutura já adequada, com os pontos mínimos clássicos que precisam estar dentro do relatório anual de controle interno. Para participar é simples demais. Você já pode estar dentro daí do meu grupo de elaboração do relatório anual de controle interno. Vou pedir para a minha equipe deixar aqui também nos comentários o link do grupo. E também eu vou deixar aqui o link de inscrição nos comentários e tem esse QR Code aqui que você pode escanear e se inscrever e ter acesso à página lá da oficina, tá? Na oficina a gente vai tratar sobre a elaboração do relatório, os cuidados, o que deve ser inserido, o que não deve. Você vai ter uma estrutura toda moldada para que você consiga produzir o relatório anual de controle interno de impacto, aquele que vai ser bem avaliado pelo Tribunal de Contas. Você vai ter acesso a toda essa estrutura no meu curso. Já é a 6ª oficina que eu realizo de elaboração do relatório anual de controle interno, fora cursos em companies que eu realizo para agentes setoriais, para unidades setoriais de controle interno, para órgãos estaduais e tudo mais. Então, assim, esse é o momento de você participar do curso de elaboração do relatório anual de controle interno. Eu não sei como está as vagas, a minha equipe que vai medir isso. Eu não sei se você clicando aí você vai ter acesso ainda a vagas, tá? Porque assim, eu opto muito de fazer cursos com turma enxuta, porque eu gosto de acompanhar a jornada do meu cliente, do cliente controlador. Porque assim, gente, eu preciso entregar para você conteúdo técnico, eu preciso também entregar a ferramenta para você, te explicar como é que funciona, dar todo o passo a passo, entregar pronto. Depois disso também eu faço o processo ali de te acompanhar, de fazer a revisão, para que você consiga entregar o seu relatório anual de controle interno com segurança técnica e para que você no próximo ano consiga seguir com a produção do seu relatório. Eu viso muito isso, porque eu sei que é isso que vocês precisam. Vocês não precisam ali do que deve e já foi, não. Vocês precisam de tudo isso. Você precisa do como fazer, vocês precisam do passo a passo, você precisa do modelo, você precisa do acompanhamento, da revisão e da entrega. Porque essa experiência, gente, que eu levo dos meus clientes da consultoria,
e eu quero que você tenha essa experiência, eu quero que você tenha essa mesma jornada. Então, clica no link aí dos comentários, escaneia o QR Code aqui, se for mais cômodo para você, e vamos juntos. Eu te espero no evento, na oficina, vai ser muito legal, vai ter controladores de várias regiões, já temos diversos inscritos no evento e vai ser um momento de a gente conseguir avançar e produzir um relatório nó de controle interno de impacto. Talvez seja o seu primeiro relatório nó de controle interno, talvez seja o seu 10º relatório nó de controle interno, mas o conteúdo que eu vou levar para você é único, é um conteúdo de quem conhece a realidade, não só dos controladores municipais, mas também a realidade e as avaliações dos tribunais de contas. Te espero no evento e vamos juntos, controlador. Muito obrigado por estar aqui conosco.